quero convidar você a abrir comigo a palavra de Deus, que está lá em Lucas, capítulo 14, versículos 28 a 31. Eu fiz aí uma breve mensuração desse texto recentemente, né, falando numa outra mensagem, numa outra proposta, e hoje eu gostaria de falar sobre ele de uma forma um pouco mais apropriada, mais aprofundada. Lucas 14, 28 diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombe dele, não seja motivo de escárnio em começar uma obra que não tem continuidade, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Esta é a palavra que nós acabamos de ler, um texto que está lá em Lucas capítulo 14. E o título desta nossa mensagem é exatamente isso: planejamento de vida. Planejamento de vida. Por mais que a gente considere Deus na nossa vida, por mais que a gente saiba que Deus nos abençoa, Deus provê, Deus cuida, Deus faz milagres, Deus muda muitas coisas nas nossas vidas, Deus nos ensina que programarmos-nos, prepararmos-nos para a vida é algo de extrema importância, né? Por mais que Ele tenha promessas, planejar, preparar-se, organizar-se, disciplinar para alcançarmos os nossos sonhos é muito importante. Eu me lembro, na época de faculdade, para quem não sabe, eu sou zootecnista formado. Na época de faculdade, eu precisava muito do inglês, muito do inglês. O meu trabalho de apresentação, de pesquisa, foi baseado 90% dele todinho em inglês. Todinho em inglês. Naquela época não tinha a internet que nós temos hoje, né? Então eu tinha um dicionário assim do Michaelis, até tenho aqui o dicionário do Michaelis, né, grandão, que eu precisava estudar, e todo o meu material de estudo, de revisão bibliográfica, de consulta no mundo inteiro, Alemanha, Índia, Nova Zelândia, tudo era em inglês, né? E para mim foi um grande desafio, porque eu não estava habituado à língua. Eu precisei ter aulas particulares na faculdade para desenvolver todo o meu projeto, fazer todo o meu projeto, e ainda por ser uma linguagem técnica, né? Não é o inglês usual, coloquial do dia a dia, mas é bastante técnico, porque o inglês é de pesquisa, de faculdade, doutores, enfim, né? E por que eu estou falando isso para você? Porque quando eu era adolescente e fazia lá o meu curso de inglês, né, nas tardes de terça e quinta, acho que era, né, eu não me dedicava, eu não me preocupei com isso, eu pouco estudava, né, meus pais me incentivavam, mas não tinha como mensurar o quanto a gente se dedicava, e a gente também não tinha ideia do quanto isso nos faria falta no futuro, né? Não houve um planejamento nesta área de línguas na minha adolescência, não me preocupei com o futuro, né? E aí, quando chegou na época de faculdade, mesmo sendo um curso de zootecnia, para eu desenvolver e aprender muitas coisas, eu precisei da língua e penei, sofri muito para desenvolver o meu projeto de apresentação na faculdade, de conclusão do meu curso, né? Se não bastasse isso, eu concorri outrora, acho que 1 ano ou 2 anos antes de eu me formar, acho que 1 ano antes, 94, 95, concorri a uma bolsa de estudos na Nova Zelândia e depois poderia complementá-la
na Austrália e também não passei, né, por causa do inglês. Passei em todas as etapas das entrevistas, né, em conhecimentos gerais, passei em tudo. Ficou eu e uma moça como os últimos para serem entrevistados, e um de nós ia ser aprovado para essa bolsa de estudos lá na Nova Zelândia. A minha área era ovinocultura, né, eu estudei ovelhas. A Nova Zelândia hoje, acredito que ainda é, um dos maiores países de criação de ovinos no mundo. Então eu queria ir para a Nova Zelândia, para a região lá da Austrália, da Oceania, para conhecer toda aquela cultura, aquela criação. Mas quando chegou no inglês, eu perdi, né? Perdi de lavada, porque a outra pessoa, além de ter toda a competência como acadêmica, profissional, ela também tinha o conhecimento de inglês que eu, por descuido, por relaxo, por falta de planejamento, não me dediquei quando tinha tempo para me dedicar, e aí sofri as consequências. Até hoje, né? Vou muito para Israel, alguns lugares fora do Brasil, a gente se vira, né? Sempre a gente se vira, mas se tivéssemos essa desenvoltura na língua, com certeza seria muito mais útil. A Bíblia nos ensina que Deus também planeja. Deus também planeja as coisas, os seus projetos. Por exemplo, a criação do homem. Deus não fez assim e criou o homem. Primeiro, tudo aconteceu num período de 7 dias. 6 dias de criação, no 7º descansou, né? Inicialmente, Deus fez a terra, Deus fez a luz, Deus fez os céus, Deus fez o sol, a lua, Deus fez as estrelas, os peixes, as aves, os animais, e depois ele criou o homem. Ele colocou o homem dentro de um contexto já pronto. Deus planejou a criação do homem. Ele construiu a terra para o homem, ele criou os animais para o homem, né? Ele criou a natureza para o homem. Ele planejou tudo isso para depois colocar o homem dentro desse contexto, né? Pega lá a Arca de Noé. Foi construída do nada? Não, primeiro que ela levou cerca de 120 anos para ser construída, né? Mas o Senhor passou aí uma série de orientações para Noé, para que aquela arca fosse construída. Ela tinha de ser tábuas de cipreste, né? Ela tinha de ter vários compartimentos, desculpa, ela tinha de ser calafetada com betume, por dentro e por fora, ela tinha as medidas específicas, vamos construir de qualquer jeito, não, tinha medidas específicas, né? Ela tinha que ter uma porta lateral, ela tinha que ter 3 andares, né? E ainda, quem que ia entrar naquela arca? Só podiam ser os animais escolhidos por Deus, né? E a família de Noé. Então, toda uma orientação dada por Deus a Noé para que aquela arca fosse construída, né? A formação do povo judeu, a mesma coisa. Deus criou do nada o povo judeu? Não. Primeiro ele escolheu Abraão, depois ele tirou Abraão da sua terra, né? Depois ele fez com que Abraão tivesse um filho, que teve um filho, que teve outros filhos, e aí os netos de Abraão e os bisnetos de Abraão vieram formar então o povo judeu, né? As tribos de Israel, o povo judeu, e aí sim Deus criou aquele povo que ele havia anteriormente prometido e dito, afirmado para Abraão. Há todo um planejamento, há toda uma continuidade de ações para que algo que Deus desejou que acontecesse realmente viesse a acontecer, né? Então, primeira coisa que nós vemos aqui na questão da Arca da Aliança, da construção da torre, né? No texto que nós lemos em Lucas capítulo 14, é que Deus também é um ser que planeja. E Jesus, quando fala lá do texto em Lucas 14, ele fala exatamente sobre a necessidade que nós temos de planejarmos os nossos planos, planejarmos as nossas ideias, planejarmos a nossa vida, planejarmos, nos organizarmos diante dos nossos projetos. O texto que nós lemos aqui traz-nos 2 analogias, né, acerca desse planejamento. Uma se referindo a alguém que quer construir uma torre. Então o texto diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para eu construir uma torre, preciso ter algumas ações, fazer algumas coisas
para que efetivamente ela seja construída. E também diz o versículo 31, qual é o rei que indo para combater outro rei, né, entrar numa batalha, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil. Duas situações distintas, mas que se completam. Uma falando de construir alguma coisa, precisa de planejamento, e outra falando de vencer obstáculos, desafios, precisa de planejamento. E uma se completa com a outra. Por quê? Porque, na verdade, toda vez que você for construir alguma coisa, você vai ter desafios para vencer. Você vai ter inimigos para lutar. E aí você precisa também saber se você tem condições de lutar contra esses inimigos, tá? O que fazer então, né? Como fazer então esse planejamento à luz da Bíblia, baseando-nos neste texto? Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você, né, é a necessidade que nós temos de respeitarmos o tempo. O texto diz, pois qual de vós pretendendo construir uma torre não se assenta primeiro? Você tem que ficar esperando as coisas acontecerem. Tem que se respeitar o tempo, pensar, avaliar, analisar, verificar se você tem tudo o suficiente para construir, por que você vai construir, para quem você vai construir, qual a finalidade dessa construção. Isso demanda tempo. Tempo para você conversar com as pessoas, tempo para você tirar informações, né? Nós levamos 1 ano e meio aproximadamente para ver aqui essa igreja construída, né? Construída 1 ano e meio. E nesse ínterim, nesse 1 ano e meio, a previsão até atrasou um pouquinho, era no máximo aí 1 ano, né? Mas foi muito bom esse atraso, porque nós tivemos mais tempo para conversar com pastores que tinham construído as suas igrejas, pastores que trazem consigo algumas coisas interessantes das suas construções, os templos, né? Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o meu querido pastor Clóvis, lá da Primeira Igreja Batista aqui de Piracicaba, né? O pastor Clóvis foi uma dessas pessoas com as quais eu conversei e me deu dicas muito interessantes, muito úteis, que foram aplicadas aqui na igreja, na nossa igreja, né? A dica lá do nossa salinha de áudio e vídeo, né? Foi o Clóvis que nos orientou pela experiência que ele teve na igreja dele, né? A dica do batistério, algumas informações importantes, enfim. O tempo é importante para que você possa analisar, conversar, orar, buscar e não fazer as coisas muitas vezes precipitadas ou numa alta velocidade, mas que depois você se arrepende, né, daquilo que foi feito. Então, é importante assentar-se, né, para você avaliar aquela situação, é você fazer tudo com calma. Para isso você precisa de tempo. Então, tempo é algo que você precisa valorizar na sua vida. Às vezes aquilo que pra gente é perda de tempo, a gente pode estar ganhando tempo, né? Por exemplo, nessa questão aí de coronavírus, né? Parece uma situação extremamente ociosa para muita gente. Para mim tem sido algo extremamente útil, apesar de a gente viver o dissabor de não realizarmos nossos cultos presenciais, né, de estarmos distantes dos irmãos, dos amigos, da família, enfim, uma série de transtornos que isso tem nos causado, né, compromete aí as questões econômicas de todo mundo, mas existe uma coisa boa nessa história, que é o tempo, né? Tempo que a gente tem para orar mais, para estudar mais, para pensar mais na vida, para estar mais com a família, tempo para rever coisas que na correria do dia a dia a gente não pensava, não refletia, né? Tempo para falar com você. Olha só que legal. Hoje eu prego praticamente eu prego 7 mensagens por semana hoje, né? Eu só não ministro no sábado, mas em compensação no domingo, eu ministro 2 vezes, domingo de manhã uma mensagem, domingo à noite outra, né? Mas para isso a gente precisa de tempo. Então o tempo, ele é muito importante em todo o planejamento que a gente se dispõe a fazer. Você vai, por exemplo, você está planejando, você tem o desejo de fazer uma faculdade, né? Poxa, você não vai simplesmente fazer um vestibular
Eu estou tirando o lixo aqui dos meus pés, né? Você não vai simplesmente prestar um vestibular e já vai escolher qualquer profissão. Você vai estudar, você vai analisar, você vai comprar aquele caderno do estudante, ou vai entrar na internet, pesquisar, né, as características de cada profissão, quais são as matérias que você vai cursar na faculdade, para ver se você tem aptidão para essas matérias, se vai ficar uma coisa realmente gostosa de se fazer, ou vai ser um curso chato, né? Você vai observar tudo isso, você vai ver a perspectiva de mercado, como que é o mercado hoje dentro dessa profissão, como será o mercado daqui 4 anos, quando você se formar, tudo isso precisa de tempo. Né? Você vai analisar, bom, você decidiu a faculdade que você vai fazer, agora você vai analisar, ou melhor, o curso que você vai fazer, agora você vai analisar qual faculdade, se é aqui perto da sua casa, se é dentro do estado onde você mora, se é no outro estado, se é fora do Brasil, se é um curso técnico, se é um curso de graduação, enfim, você precisa de tempo para analisar tudo isso, porque afinal é uma decisão de extrema importância na sua vida. São 4 anos que você vai se dedicar, você vai investir e isso pode definir todo o seu futuro. Para isso nós precisamos de tempo, tá? Então qualquer coisa que você for planejar na sua vida, desde as mais simples até as mais sofisticadas, não faça nada precipitadamente. Use o tempo. O tempo é muito importante, tá? Eu me lembro aqui de uma história que eu sofri muito. Eu comprei um carro uma vez numa outra cidade, que não é Piracicaba, e eu falei para minha esposa, olha, eu vou naquela cidade, eu vou ver o carro, né? E se for bom o carro, não tinha aqui na região o carro que eu queria, um carro específico, e aí a gente conversa, falou, tá bom, mas você veja o carro, veja quanto ele vai avaliar do nosso carro e você não compre nada. Você volta, no dia seguinte a gente vai para a cidade, não tem problema nenhum. Né? A cidade é pertinho, não tem problema nenhum. Eu falei, tá bom. E eu fui lá ver o carro, gostei do carro, me apaixonei pelo carro, ele me deu um bom valor no preço do meu carro. Conclusão, eu fechei o carro lá, eu comprei o carro, assinei o contrato, comprei e vim com o carro para Piracicaba. Quando eu cheguei, minha esposa ficou louca da vida comigo, né? Você se precipitou, você não perguntou, você nem sabia se eu queria esse carro ou não queria esse carro. Conclusão, o carro me deu problema, eu levei 11 vezes esse carro na concessionária, precisei acionar a justiça, né? Entre todas as vezes que esse carro parou, porque tinha problema no câmbio semiautomático, era um câmbio semiautomático, todas as vezes que esse carro parou, somou mais de 2 meses que eu fiquei sem o carro. Né? Graças a Deus que pessoas gentis, amigos, né, emprestaram o seu carro. Um beijo aí para o pastor Marco Mantovani, que emprestou o seu carro, para o meu querido Marcos Machado, que emprestou o seu carro, meu irmão Valdemar Dudu, que emprestou o seu carro, nesses dias aí que eu fiquei sem carro, né, com criança pequena, tudo porque eu não respeitei o tempo. Né? Eu não respeitei o tempo, eu não planejei, eu não me informei, eu não pesquisei sobre este carro, né, que já historicamente tinha lá um problema no seu câmbio. Eu só vinha saber disso depois que eu comprei. Falta de planejamento. Né? Então é uma experiência que marcou muito a minha vida, sofri com isso, perdi muito dinheiro, desagradei a minha esposa, quis fazer uma surpresa para ela, mas ela já havia me adiantado que ela não queria esse tipo de surpresa, né? Enfim, não deu nada certo, né? E então, eu não podia vender o carro estava com problema, né? Graças a Deus, como Deus é, né? Eu ia pregar num conselho de pastores de uma outra cidade, bem cedinho, uma mulher alcoolizada entrou na pista, bateu no meu carro, o carro bateu no paredão lá da pista, girou, rodopiou, como dizem por aí, deu perda total e o seguro pagou meu carro, né? Porque senão eu não podia vender o carro, como que eu vou vender um carro com problema para os outros, né? Enfim, né? Aí deu perda total no carro e eu pude rever aquele investimento do carro. Mas olha que coisa desagradável, fruto do quê? De uma insensatez, de uma aquisição, a gente não tem dinheiro sobrando, né? Tudo com muito sacrifício, tudo contadinho, e de repente você vê aí uma grande dificuldade porque não houve planejamento, não respeitei o tempo. Vai comprar um carro, vai lá e vê, volta, depois leva a sua esposa, não tem que comprar na hora não, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Muito bem.
Depois o texto diz, né? Por isso, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa? Qual que é a segunda orientação aí para o nosso planejamento? É levantar as nossas despesas. Você vai fazer uma aquisição, você vai fazer uma construção, você vai fazer uma viagem, você vai fazer uma faculdade, você tem que levantar os custos, as despesas disso, né? Eu tenho condições de pagar isso? Isso vai comprometer o meu orçamento? Isso vai concorrer com os outros compromissos que eu tenho? Quanto me custará toda essa situação? Será que eu tenho saúde para fazer isso? Nossa, eu já estou com 50 anos, 60 anos, estou pensando em ter um outro filho, né? Devo ter um outro filho, não vou ter outro filho? Eu preciso pensar nisso. Quanto custa um outro filho hoje, nos nossos dias, né? Quero construir uma casa, a gente sabe o quanto que é estressante construir uma casa. A pessoa está com 60 anos, ela quer construir uma casa. Será que ela tem saúde para construir uma casa? Saúde que eu digo, não que ela vá morrer logo, né? Mas saúde que eu digo para viver o estresse que é uma construção, né? Lidar com mão de obra, com construção é um grande desafio para a gente, né? Então, nós temos que avaliar isso, ver as despesas de tudo isso, né? Isso é muito importante, né? Você quer fazer uma viagem, quanto vai custar essa viagem? Ah, bom, tem a passagem aérea, tem o hotel, tem o transfer do aeroporto até o hotel, né? Tem os passeios que eu quero fazer naquela cidade, eu vou pagar uma van, eu vou pagar um transfer para levar-me nos passeios, eu vou alugar um carro. Põe tudo isso no papel para você ver quanto fica essa viagem. Ah, não, pastor, mas eu vou aqui pertinho no litoral de São Paulo, na praia. Você vai ficar onde? Vai dormir na praia? Vai comer o quê? Né? Tudo tem gastos. Pode ser que gaste mais, pode ser que gaste menos, mas quando eu vou fazer alguma coisa, eu preciso planejar, né? Usando o tempo, pensando, avaliando, eu preciso levantar custos. Quantas pessoas constroem aí, começa a construir um sonho e tem de parar. Tem de parar, por quê? Porque não tem condições de terminar aquele sonho. Aquilo que deveria ser algo agradável tornou-se um pesadelo. Um pesadelo. E quando você se propõe a vender sonhos pela metade, geralmente as pessoas desvalorizam os nossos sonhos, né? Porque ela sabe do seu desespero, ela sabe que precisa vender logo aquilo lá, e aí joga o preço lá embaixo. Ela não sabe como você fez, se é de boa qualidade, que não é, enfim, né? São situações que nós precisamos pensar, tá? Então, despesas. Quando você vai planejar alguma coisa na sua vida, tudo custa, ninguém vive de vento. Ninguém vive de vento, né? Esses dias uma pessoa querida mandou um WhatsApp para mim, dizendo, pastor, preciso alugar uma casa, né? Vou montar um estabelecimento comercial em Piracicaba, preciso alugar uma casa, o senhor pode me orientar? Conhece alguém que pode me orientar? Eu falei, olha, antes de você alugar uma casa, primeiro verifica onde você vai trabalhar, aonde você vai montar o seu estabelecimento. Né? Porque imagine que eu vou montar um estabelecimento aqui perto da igreja, aqui perto do Parque da Ressurreição, da Master Móveis, né? Indo aqui pro bairro, como chama? Serra Verde, né? Indo pro Serra Verde. Imagine que eu vou alugar uma casa aqui, mas eu vou trabalhar lá na Vila Resende. É uma coisa ilógica, né? Então primeiro eu vou ver onde eu vou trabalhar, me estabelecer, montar o meu estabelecimento, e aí eu vou verificar se eu não tenho uma casa mais perto, que eu possa ir a pé, que eu possa ter menos estresse com o trânsito, que eu não preciso gastar combustível. Planejamento. Eu disse para essa pessoa, espera ver aonde primeiro vai montar o seu estabelecimento, e depois a gente vê essa questão da casa que você vai alugar, para que você não tenha mais despesas ainda, tá? Então isso é muito importante. Terceiro passo importante que a gente precisa dar para planejar a nossa vida, diz o texto, é calcular. Pois qual de vós pretendendo construir uma torre não se assenta primeiro para calcular? Calcular, fazer cálculos. É muito importante, né? Simular situações. Procura simular situações. Some, subtraia, né? Veja
possibilidades. Eu vou construir uma casa, poxa, eu vou gastar tanto de piso porcelanato de 80 centímetros de largura, mas será que se eu comprar um de 60 centímetros, ele não é mais barato? A metragem não é mais barata, né? Geralmente o piso mais largo ele é mais caro. Será que se eu comprar um piso mais estreito, ele não vai ficar mais barato? Né? Será que eu preciso pôr um porcelanato retificado, né? Que fala aquele com a bordinha lisinha. Será que eu vou aquele a bordinha reta? Será que eu vou comprar aquele porcelanato ou posso comprar outro que não seja assim? Tudo uma questão de você simular, para você calcular as possibilidades. Eu vou fazer uma viagem, bom, quantos dias? Se eu ficar uma semana, tantos dias. Se eu ficar um mês, né? Ou se eu ficar 10 dias, eu vou calcular, eu vou ver as possibilidades, né? Eu quero fazer uma faculdade. Poxa, mas para eu estudar naquela faculdade estadual, que eu não pago nada, mas eu não vou poder trabalhar porque a faculdade é tempo integral, né? Eu não vou poder trabalhar porque eu vou estar estudando numa outra cidade, vou ter que primeiro ver se tem emprego naquela cidade, né? De repente compensa fazer uma faculdade que na minha cidade eu já tenho moradia, eu já estou instalado, né? Pode não ser a faculdade dos sonhos, mas é uma faculdade que vai me dar aí um conhecimento, uma profissão, orientações práticas, calcular, né? Simular as questões da nossa vida. Isso é muito importante. Isso é muito importante, né? Imagina que você quer ter filhos. Filhos, calcula, simula. Você já pensou em você ter filhos? Né? Será que você gosta de criança? Você não gosta de criança? Tem paciência com criança? Não tem paciência com criança? Né? Calcula, veja as possibilidades, simule você vivendo naquela situação para você realmente avaliar se você está dando um passo certo ou não está dando um passo certo. Me apareceu uma oportunidade aí e surgiu uma possibilidade de eu trabalhar numa empresa onde eu vou ficar lá num escritório fechado. Mas você é a pessoa que gosta de falar, você é dinâmico, né? Você gosta de ver gente, você gosta de novidade de vida. Você não é o tipo de pessoa para ficar dentro de uma sala em 4 paredes. Você não é de se compenetrar, de ficar concentrado nas coisas. Você não vai gostar desse negócio aí. Não vai dar certo isso na sua vida, tá? Então pensa nessa questão do planejamento, né? Em calcular as coisas, isso é muito importante, tá? Uma outra coisa importante quando a gente planeja a vida é você vislumbrar o fim de tudo isso, né? Não tem como a gente almejar sonhos, desejos, se você não conseguir vislumbrar-se ou visualizar o fim desse seu investimento. Porque os desafios podem ser grandes, mas quando você vê o fim desse seu investimento e você vislumbra tudo isso, você tem uma motivação a mais para você prosseguir e vencer os desafios do seu dia a dia. Um dia chegaram para a esposa do Walt Disney, já falecido, e disseram para ela assim: poxa, que pena, né, que o Walt Disney não está vivo para ver tudo isso aí que ele criou, né, que ele planejou e que hoje está aí colocado em prática, o maior parque temático do mundo, né? E a esposa diz a história, a esposa deu um sorriso meio maroto e diz assim: aí que você se engana, né? O meu marido, mesmo antes de tudo estar pronto, ele já vislumbrava tudo isso, ele já visualizava tudo isso. Olha que experiência interessante, né? O Walt Disney morreu, não chegou a viver a experiência prática do parque, né, que tanto ele sonhou, que tanto ele planejou, mas ele já vislumbrava as suas ideias, os seus sonhos, os seus projetos, que no fim se consolidaram, se concretizaram, e hoje é o maior parque temático do mundo, né, com várias unidades aí espalhadas pelo mundo. Então, vislumbre você naquela situação. Tudo na vida tem um preço. Se você não aprender a vencer desafios na sua vida, se você não aprender a entender que desafios fazem parte da nossa vida, a gente nunca vai conseguir nada. Então você vai parar, você vai sentar, você vai ver as despesas, quanto custa, você vai ver as possibilidades para levantar esses recursos, você vai calcular tudo isso, você vai simular diferentes situações na sua vida, né? Hoje talvez não dê para eu fazer aquilo, mas dá para fazer aquilo outro. Hoje talvez não dê para eu comprar aquele carro que eu tanto sonho, mas eu posso comprar um mais simplesinho, né? E pagar, e depois que eu pago, eu vendo esse simplesinho, dou de entrada num outro carro melhor. E assim é a vida.
Assim é a vida. Então não se desespere pelos desafios da vida. Os desafios estão aí para serem vencidos. Deus nos capacita a isso, né? E também não seja negligente em querer viver a sua vida sem planejar, né? Eu quero aqui dar um grande abraço ao Aniquini, esposo da nossa querida Lígia. Dr. Ronaldo, ele é geriatra, né? E ele constantemente faz essa observação. As pessoas geralmente acham que o médico geriatra só trata de idoso, né? Então, quando a pessoa está lá com 70, 80 anos, ela procura o médico geriatra. E, na verdade, eu já começo a tratar as pessoas a partir dos 35. Exatamente para que quando ela chegar nos seus 50, 60, 70, 80 anos, ela tenha saúde. Porque se ela não procurar um tratamento médico, né, com antecedência, quando chegar com 80 anos não tem mais o que fazer, né? O que tinha de fazer já não dá mais tempo. Então, olha só o planejamento da saúde, que interessante, né? Palavras de um médico geriatra, né, Dr. Ronaldo Aniquini. Olha que interessante, planeja a saúde da sua vida hoje para que você possa vir a viver um futuro mais saudável, mais tranquilo, não seja surpreendido pelas dores, né, pelas más articulações, pelos problemas que a grande maioria dos idosos trazem no seu dia a dia. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Planejamento que envolve a nossa saúde, tá? Uma outra coisa importante desse planejamento divino é buscarmos a direção de Deus. Buscarmos a direção de Deus. A Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas quem executa os planos é Deus. O que adianta eu escolher uma profissão que não está dentro dos planos de Deus para a minha vida? O que adianta eu escolher me casar com uma pessoa que não é a pessoa que Deus sabe que seria ideal para a minha vida? O que adianta eu querer trabalhar numa empresa, mas que não é o que Deus tem para a minha vida? Então concilia a sua vontade, os seus sonhos, os seus desejos, concilia, ou melhor, submeta-os à vontade de Deus. Eu sempre faço uma oração para Deus. Eu digo, Senhor, se for da tua vontade, amém. Se não for da tua vontade, tira do meu coração. Tira do meu coração. Que o meu coração, que os meus desejos estejam alinhados aos teus desejos. Senhor, se essa porta for tua, amém. Abre, escancara. Se essa porta não for tua, fecha, porque eu não quero passar por ela. Né? Ora a Deus nesse sentido, duas orações importantes. Deus tirar do seu coração motivações que não são dele e Deus fechar as portas na sua vida que não são de Deus, para que a gente não perca tempo, para que a gente não se frustre, para que a gente não entre por veredas que não são de Deus, ainda que não sejam coisas erradas, né? Ainda que não sejam coisas erradas, há coisas que não são para você e para mim. Pode ser coisas boas, mas não são para você e para mim, tá? Então, busca a direção e a confirmação de Deus. E aqui eu quero ler um Salmo 127, né? Eu acho muito interessante esse Salmo. Salmo 127, versículos 1 e 2. Ele traz aqui uma reflexão muito apropriada. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Que mal há em você edificar uma casa, construir uma casa. Mas se não for da vontade de Deus, que é em vão que você vai fazer. Essa casa não vai ser bênção na sua vida, não vai te trazer alegria. É em vão, por mais que seja uma coisa saudável, por mais que seja uma coisa não pecaminosa, né? E diz o versículo 2, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta a gente querer vigiar uma coisa se Deus estiver à frente. Eu me lembro muito da casa do Silvio Santos, há vários anos atrás, quando entrou um ladrão lá na casa do Silvio Santos, cercado de aparatos de segurança, seguranças mesmo, homens à frente, né? Toda revestida de cerca elétrica, numa série de equipamentos de segurança, e entrou gente. Né? Então, se Deus não vigiar, né? Se o Senhor não guardar, Deus não vigiar, é em vão a nossa vigília, tá bom? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grandeaste. Inútil você levantar de madrugada, inútil você trabalhar 24 horas por dia, se Deus abençoar a sua vida. Você vai trabalhar, e vai chegar no final do mês,
não vai ver frutos. O que você ganha já vai embora. Nós precisamos da bênção de Deus. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tenha capacidade intelectual, espiritual, emocional, nós precisamos da bênção de Deus, porque tudo aí fora é muito grande para a gente. Somos incompetentes em relação a muitas coisas se não for através da misericórdia do Senhor, tá bom? Provérbios 16, versículos 1 e 3. 1 e 3. Provérbios 16, 1 e 3. Olha só o que diz esse texto. Provérbios 16, versículos 1 e 3. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Você pode fazer plano, querido. Você pode planejar sua vida inteira, mas se Deus falar não, é não. Lembra de Jonas, quando ele fugiu da presença do Senhor? Deus disse, não, Jonas, tem de ser você. Tem de ser você. Tem de ser você, e ponto final, e acabou. Olha o versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras, os teus desígnios, os teus planos, os teus projetos serão estabelecidos. Confia ao Senhor as tuas obras. Tudo que você planejar na sua vida, põe no altar de Deus. Pai, o meu desejo é fazer essa faculdade. Pai, meu desejo é casar-me com essa pessoa. Pai, meu desejo é morar em tal lugar. Pai, meu desejo é comprar tal produto, tal posse. Pai, o meu desejo... Compartilha com Deus o seu desejo. Confia a Ele, né? Confia ao Senhor. Compartilha com Ele. Coloca para Ele as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Provérbios 16, versículo 3, tá? É muito importante. Uma outra coisa importante, prepare-se para os imprevistos. Imprevisto, todos, por mais que você seja uma pessoa organizada, disciplinada, prudente, sábia, busca Deus, ora a Deus, coloca tudo no altar de Deus, confia no Senhor. Por mais que você seja uma pessoa extremamente voltada para fazer da sua vida uma vida planejada, entenda que sempre teremos imprevistos. E imprevistos muitas vezes podem ser coisas boas. Eu volto a citar o exemplo aqui da construção desta igreja. A previsão era cerca de 1 ano para construir e levou 1 ano e meio. Mas esses 6 meses me foram muito úteis, porque eu pude, no decorrer desse período, levantar recursos, né, para custear aí parte dessas despesas, e pude aprender coisas, obter mais informações, conhecer pessoas diferentes que só acrescentaram na qualidade desta obra, que é a construção da igreja do Nazareno Jardim Elite, né? Desse prédio aqui. Só qualidade. Então, aquilo que aparentemente poderia ser um imprevisto, tornou-se algo extremamente positivo para a gente, tá? Então, imprevistos acontecem. Acontece, não desanime por causa de imprevisto. Olha um grande imprevisto que a gente está vivendo hoje aí, esse coronavírus. Não desanime, vamos tirar dele, vamos tirar desse todo tempo um certo aproveitamento. Um certo aproveitamento, né? Olha só, diante de toda essa necessidade, eu comecei a fazer aí as nossas lives, os nossos cultos online. Quantas pessoas já haviam me pedido isso e eu sempre fui resistente, né? Agora que eu precisei correr para poder assistir a igreja, os irmãos, né, os amigos, né, através dessa tecnologia. Nunca me preocupei. Não que não usasse-a, mas não na igreja, né? E hoje prego quase que 7 vezes por semana, né? Temos alcançado pessoas aí de diferentes nações, gente do Egito, gente de Israel, né? Queridos do México, dos Estados Unidos, pessoas de outros estados, outras cidades, ou mesmo na nossa cidade, pessoas que há muito tempo não via. Que alegria, que privilégio poder ser instrumento de abençoar vidas através dessa tecnologia. Tudo em função do quê? Desse imprevisto do coronavírus, desse imprevisto da quarentena, tá? Então, em tudo dai graças, como diz o apóstolo Paulo. O imprevisto veio, vamos nos capacitar, vamos parar, vamos assentar, vamos calcular, vamos ver as despesas, vamos ver o que dá para a gente se reorganizar para vencer tudo isso. E a hora que tudo voltar ao normal, a gente está acrescido nessa situação, né? Hoje eu recebi um artigo que eu não tive tempo de ler ainda, do meu querido amigo pastor Jackson Luvisotto, lá de São Paulo, do Barueri. Ele traduziu um artigo
do exterior e mandou aí, acredito, para algumas pessoas, e eu fui um desses privilegiados eleitos, né? Que o pastor Jackson mandou aí esse artigo, quero ler com calma, mas eu só li lá a introdução e achei muito interessante, né? Muito interessante o tema, dizendo que a gente não pode voltar depois de tudo isso como a gente era, fazendo as mesmas coisas do passado. Eu vou ler esse artigo e depois posso até compartilhar com vocês. Que coisa interessante. Coisa interessante, tá? Ou seja, a gente vai viver um novo tempo completamente diferente de tudo que a gente estava acostumado a viver. O mundo mudou, a história mudou. Não tem como dizer que o mundo não é o mundo antes e depois do coronavírus. Não tem como dizer. Você é uma pessoa antes e depois do coronavírus. A igreja é uma igreja antes e depois do coronavírus. A sociedade é uma sociedade antes e depois do coronavírus, né? Então, é muito importante isso, tá? Prepare-se para os imprevistos. Eles vêm, vamos vencer os imprevistos, tá bom? E, finalmente, seja grato, valorize os projetos que você já alcançou na sua vida. Quando a gente está diante de projetos que não foram alcançados, isso exige de nós esforço, muitas vezes imprime em nossas vidas sentimento de frustração, afinal não estou conseguindo fazer aquilo que eu gostaria, né? Afinal eu planejei por um período e o período se estendeu. Mas para que você não desanime diante de tudo isso, além de você orar, vislumbrar-se por tudo que você imagina que vai acontecer, não tire os seus olhos também das conquistas que você já teve na sua vida. É muito importante você se cercar de coisas que você agregou, conquistou, para que isso gere força dentro de você. Lembra-se da passagem de Davi, quando ele se dispõe a falar com o rei Saul e lutar contra Golias? Ele disse assim para Saul: rei Saul, um dia eu estava pastoreando as ovelhas no campo, veio um urso, tentou comer as ovelhas, eu lutei contra esse urso e eu venci. Um dia eu estava pastoreando as ovelhas no campo, veio um leão, eu lutei contra esse leão e eu venci. Então eu sei que hoje eu posso lutar contra esse gigante e eu posso vencê-lo. Olha para as suas conquistas. Olha para quantos desafios você já venceu na sua vida e você está aí. Por que você não vai vencer mais esse desafio hoje? Né? Quantas dificuldades a gente já passou na vida e a gente já venceu? Por que a gente não vai vencer hoje? Por que eu vou pegar o coronavírus? Já passei por tantas situações aí de dificuldade, né, de doenças, e eu não peguei. Por que eu vou acreditar que eu vou pegar? Eu preciso acreditar que eu não vou pegar. Claro que vou fazer a minha parte, vou me proteger, vou me resguardar, mas eu preciso acreditar que eu não vou pegar. Tantas outras situações eu passei e não peguei. Eu nunca peguei H1N1, eu nunca peguei o chikungunya, eu nunca peguei dengue. Eu tenho 47 anos. Então por que eu vou pensar negativamente agora se eu posso pensar positivamente? Olha para as suas conquistas e elas certamente vão lhe trazer motivação para você prosseguir. Bom, eu venci aquele problema, eu posso vencer esse. Bom, eu superei aquele desafio, eu posso superar esse. Bom, eu precisei economizar naquela fase difícil da minha vida, eu posso economizar agora. Por que não? Por que não? Pensa nisso. Tá bom? Então, algumas orientações práticas, bíblicas e espirituais para que você possa planejar a sua vida, para que você possa conquistar os seus sonhos, os seus projetos e não ser amigo da imprudência, da negligência, da insensatez, tá? Lembre-se que o Força disse isso. Se você vai construir uma torre, senta, calcula, levanta despesas e vê se você tem condições de fazer. Se não tem, no mínimo, não é para agora. Espera. Espera daqui 1 mês, 2, 5, 6, 1 ano, depois você retoma esse projeto e reavalia as condições para você ver se você tem condições de implementá-lo ou não. Né? Vai lutar contra um grande exército? Senta, calcula, veja se as ferramentas que você tem são ferramentas habilidosas e úteis e suficientes para você vencer aquele desafio. Senão não é agora. O pastor da minha igreja me convidou para participar da intercessão da igreja. Que legal, mas você tem hábito de orar? Vocês têm hábito de se alimentar da palavra de Deus? Você tem procurado viver uma vida correta com Deus? Porque fazer parte do ministério de intercessão da igreja está na linha de frente. Né? É você trabalhar aqui na batalha direta. Não, pastor, eu estou meio fraco na fé. Então agora não é a hora, não. Agora é hora de se preparar.
Agora é hora de se preparar, de se fortalecer, tá bom? Então planeja bem a sua vida para que você não se surpreenda, né? Que adianta eu comprar um carro? Hoje a coisa mais fácil que tem é você comprar coisas, né? Divide em 10, 20, 30, faz aí um leasing. Hoje muitas pessoas facilitam tudo na vida para você, mas às vezes o problema não é comprar, o problema é você manter. O problema é você manter. Imagina se eu ganhasse uma Ferrari hoje de presente. O que eu vou fazer com uma Ferrari? Fala pra mim, o que eu vou fazer com uma Ferrari? Primeiro que eu nem sei se em Piracicaba tem combustível bom para colocar numa Ferrari, porque não é combustível, qualquer combustível que você põe não. Se Tabajara de esquina não serve, né? Não serve. Segundo, quanto que é o IPVA de uma Ferrari? Ei, pastor, você pensa pequeno. Não penso pequeno, não. Eu estou falando a minha realidade. Eu posso querer ter muitas coisas boas na minha vida, mas talvez aquilo não é para mim, né? Talvez eu vou querer aquilo lá, com certeza eu quero. Se alguém quiser me dar uma Ferrari, eu quero. Eu vou vender essa Ferrari, vou comprar uma coisa que seja mais útil para a minha realidade, para o meu dia a dia, não só para a vida do Saulo, mas para o lugar que eu vivo, né? Eu vou andar de Ferrari nas ruas de Piracicaba, né? Eu sei que o prefeito tem feito um grande empenho aí de tapar buraco, mas tem muito buraco aí em Piracicaba, irmãos. Então pensa nisso, não é só questão de você querer ter coisas, né? Querer ter coisas, é o que eu sempre falo, eu nem me imagino ter uma fazenda, um sítio, porque eu não tenho tempo nem para dormir na minha casa. Minha esposa fala que minha casa é hotel, né? E não é só para mim não, para ela também, para minha filha é hotel. De tão corrido que é a nossa vida, eu vou me preocupar em ter um sítio, uma fazenda? Não tem como, não faz parte da minha realidade. Eu quero talvez descansar num sítio de vez em quando, numa fazenda, que isso a gente precisa, mas ter não faz parte da minha realidade. Então, quando você for planejar a sua vida, pensa com sensatez, com sabedoria, para que você não perca tempo naquilo que você está fazendo e Deus te dê orientação para que você seja bastante objetivo naquilo que você quer. A vida é muito preciosa para a gente desperdiçar o nosso tempo e tudo aquilo que a gente conquista com muito suor no nosso dia a dia. Planeja bem a sua vida. Deus nos dá subsídios e orientações para isso. E temos aí o Espírito de Deus habitando dentro da gente.